E aí, gente, boa noite, como estamos? Como é que tá o carnaval aí? Eu já vi o resumo de ontem. Estamos aqui diante dessa linda vinheta do festival que explode de luzes quase 3D na gente, que é o que a gente vê todo dia antes dos filmes em todas as sessões. Só responder uma pergunta que alguém me fez quando eu mostrei os stories. A sala de imprensa aqui de Berlim, alguém me disse, acho que foi a Abdala que me falou, nossa, pequena, né? Então, ela eu também acho essa sala pequena, mas, né, Berlim, né, gente, que é gigante, tem 1 zilhão de salas de imprensa, tem mais de uma. Essa realmente é pequena porque, assim, na teoria ela é a principal, e ela deveria ser maior porque ela está próxima de tudo que a gente precisa. As outras são mais distantes, então, na teoria, sim, concordo, ela é pequena. Berlim, com o porte que tem, oferece outras salas. Agora vamos entrar nos filmes que vamos falar hoje. Em primeiro lugar, eu vou falar do Abel Ferrara, que agora que eu tô liberado, caiu o embargo. Gente, que filme! Que filme! Sibéria, do Abel Ferrara, com William Dafoe. Já tirei até foto, Best Friends, BFF. Nossa Senhora, é impressionante. Vou voltar a ele, já está ocorrendo burburinho de possível Urso de Ouro para ele. Se ele não ganhar o prêmio principal, algum prêmio ele vai ganhar com certeza, mas não vamos tentar agora isso, porque ainda falta um bom número de filmes. Eu também vou falar um pouco sobre nossos brasileiros. Nardizá, do Karim Ainuz, que está na Mostra Panorama, a mostra principal paralela depois da competitiva do Urso de Ouro. E também o outro filme brasileiro, Vento Seco, do Daniel Nolasco, que é um filme goiano e que é tão bom e tão vanguardista em sua estética e linguagem que ele merecia e poderia igualmente estar na competição principal. Não com isso falando um demérito do filme do Karim, não é isso, é porque o filme do Karim é muito perfil da Mostra Panorama. Às vezes as mostras têm perfis, sabe? E é realmente um perfil da Mostra Panorama. Mas o Vento Seco, apesar de poder se encaixar na Mostra Panorama em termos de perfil, ele também se encaixaria na mostra principal pelo Urso de Ouro. E eu acho que o que pegou eles é a questão do erotismo do filme, que a gente vai entrar nisso daqui a pouco, apesar de que raras exceções já foram mais eróticas na competição principal, como 2 anos atrás, o Touch Me Not ganhou o Urso de Ouro e tinha uma forte carga de erotismo. Muita gente ficou revoltada com a vitória do filme, eu amava o filme, eu previ que o filme ia ganhar 2 anos atrás, e eu acho que por causa dessa revolta e do backlash, né, o efeito chicote disso, talvez tenham dado alguns passos atrás em termos conservadores de não botar um Vento Seco, por exemplo, na competição principal. Bem, mas isso fica para outro momento dessa live. Eu vou começar com Abel Ferrara. Gente, em primeiro lugar, existem filmes que lidam com essa questão insólita da montagem, que vai de um lugar, abre-se uma porta a outro, você sai da neve e vai para o deserto, você passa por uma janela, você está na floresta, você volta para o interior, de repente, de uma casa, de repente você desce para o subsolo, tem um urso. Então, assim, é um filme insólito no espaço-tempo e combina com o delírio e a vertigem do personagem principal, interpretado por William Dafoe, que é um ator que atrai esse tipo de papel, né? Mas ele tem essa incrível capacidade de nos fazer ter credibilidade com a maior insanidade que ele possa se dar asas, a gente ainda o considera crível. Ele segura a nossa mão, leva a gente à loucura e volta. E ele vem fazendo personagens desse tipo há algum tempo, inclusive com o próprio Abel Ferrara, né? Ele já interpretou Pasolini, o último filme dele muita gente viu no Festival do Rio, que foi o Tommaso, ou Tommaso, né? Porque a forma de pronúncia é italiana, né? Então, assim, eles estão acostumados a trabalhar um com o outro e, de fato, eu acho que eles alcançaram o ápice dessa intimidade. Essa viagem existencial à loucura e ao próprio autodescobrimento poderia ser, sim, vou ser sincero, masturbatória, poderia ser ególatra, poderia inclusive ser pretensiosa. Mas o que é mais interessante, que torna essa viagem não hermética, é que ele é o tempo inteiro auto-irônico. Sem dar spoiler nenhum, eu vou dar um exemplo. Um personagem aleatório que ele encontra nesse caminho de busca, diz pra ele: você já procurou as artes obscuras, né? A Dark Magic? E ele diz: como assim? Ele diz... O outro personagem, você acha que vai dizer alguma coisa tenebrosa, né? Ou mais, assim, pesada. Ele diz: você requebra o esqueleto? Você balança o seu quadril? Parecem frases íntimas, né? Quase informais. E aí ele disse: não, eu não ando fazendo isso.
E aí vem o melhor momento musicado do filme, aliás, um dos melhores momentos musicados do festival. Vocês sabem o quanto eu amo momentos musicados. Eu amo as duas coisas, né? Eu amo filmes surrealistas, insólitos, então também esse filme cai no meu gosto perfeitamente, mas vale dizer que na coletiva de imprensa esse filme foi abraçado de uma maneira unânime, então não sou só eu tendo essa predileção pela linguagem que me fala pessoalmente, mas também adoro momentos musicados bem aplicados. E, gente, como ele vai aplicar bem o momento. Eu não sei se eu posso falar a música ou se isso já é spoiler. Vocês me escrevam aqui, vocês acham que é spoiler ou não. Eu não digo. Mas o que é legal é que, falando de magia negra, vem um momento musicado, espontâneo, super espontâneo, que lida com a linguagem do cinema, que vai alterar a imagem, eu não vou dizer como também, e vai levar a um outro lugar insólito com crianças. Então imagina essa dialética existencial de falar de magia negra e levar crianças numa cena que tem uma estética super Midsommar. Lembra do Midsommar, do Ari Aster? Que é extremamente solar, que é extremamente floril, primaveril. Então, assim, é tão irônico consigo mesmo. Por exemplo, uma cena que pode ser criticada por erotizar as mulheres. As atrizes foram perguntadas em relação a isso, uma presente, inclusive, que falou: então, esse não é o meu corpo, porque a mulher precisava estar grávida, que leva a uma estética muito bela, que a gente pode lembrar, por exemplo, do Boi Neon, do nosso cinema brasileiro, né, recifense, do Gabriel Mascaro. Tem uma linda cena, né, sedutora, sensual, com uma mulher grávida que a gente não costuma ver no cinema. Tem uma cena destas neste filme e ela disse: então, eu estava grávida antes, a Abdala entrou agora na live, eu acabei de falar de ti no início da live, depois eu volto a te falar, menina, ou volta a ver aqui a live que eu te respondi a tua pergunta. Mas aí o que acontece? A cena com a gestante, a atriz diz: por coincidência eu estava grávida quando eu aceitei o projeto, mas aí eu dei à luz e não sou eu grávida na cena. Então, assim, mesmo os corpos que você vê naquela cena são vários corpos, ela disse. Várias atrizes contribuíram como um mosaico aquelas cenas extremamente sensuais. E por que é irônica? Porque num determinado momento ele está com a esposa dele grávida, por exemplo, num momento de intimidade, no outro momento ele está com uma outra mulher de repente, né, representando essa insolitude do tempo, e no outro momento ele está com a mãe dele. Super psicanalítico, freudiano, na mesma posição com a qual ele estava com a esposa grávida. Então, assim, tem várias cenas que são proporcionalmente desconfortáveis, elas são indigestas, mas elas querem evocar isso com ironia, para que a gente possa sair do nosso lugar de conforto, mas em nenhum momento de maneira agressiva. Nenhum momento é prepotente a te tirar dessa zona para fazer um filme, a linguagem meramente pela linguagem. Vazio, oco. Tem tudo uma justificativa de ser. Então preparem-se, é uma viagem muito insana, mas vocês vão gostar de dar a mão, ainda mais pro William Dafoe, né, gente? Quem não daria a mão pro William Dafoe? Ele dissesse: vamos pular do penhasco, a gente pula. Vamos lá, Thelma e Louise. Eu vou ser a Louise, você vai ser a Thelma. Eu pulo. Então, assim, e super crush, né? Poxa, crush. Aí o que acontece? É o feioso mais lindo que eu conheço, gente. Aí o que acontece? Vamos para os brasileiros. Na Mostra Panorama nós temos o Nardizá, por exemplo, do Karim Ainus, que é um cineasta cearense, mas vocês sabem que ele é de origem argelina. Ele viajou para lá para conhecer um pouco mais sobre a sua origem e ele disse que o material é tão vasto que ele poderia fazer mais de um filme. Mais do que isso, um dos filmes que ele fez e agora está lançando inédito no festival, que é o Nardizá, é o nome da menina que a gente segue na narrativa, segue as manifestações pacíficas na Argélia que ajudaram a derrubar um presidente despótico que já estava há 20 anos no poder, contra a vontade popular, inclusive. Então, o filme é só manifestação, gente. A gente no Brasil talvez não ache tão inédita essa linguagem, essa estética, porque a gente viu muitos filmes com isso. Seja Escolas em Luta, que é um filme que eu amo, absolutamente amo. Aliás, vários filmes sobre a ocupação estudantil, né? O recente Espero a Tua Revolta, da Lisa Capai, que ganhou prêmios ano passado aqui em Berlim, mais de um prêmio, inclusive. Lute como uma garota, que está no YouTube liberado, então vejam também. Tem vários filmes sobre a ocupação estudantil, mas falar sobre a estética das manifestações em relação à resistência que nós andamos tendo no Brasil, cada vez menos até as manifestações estão ficando intimidadas pelo governo e a repressão atual,
É delicado porque essas foram manifestações que conseguiram resultado à la Gandhi. Eles até falam isso dentro do filme, eles expressam um sorriso da resistência. Eles se manifestam sorrindo. Existiram manifestações com repressão policial? Existiram. O filme reproduz muito poucas, porque até o Karim diz que quando ele chegou, as manifestações que ele pegou foram mais predominantemente pacíficas. E a maior parte delas foram pacíficas. A Nardes, no debate que teve na própria sala de cinema, diz que eles começaram a desviar das zonas de conflito de maneira estratégica mesmo e conseguiram começar a chamar a atenção mundial para que o governo não pudesse ter essa alternativa de repressão. É delicado dizer isso porque não é como se no Brasil a gente não tivesse tentado também a não repressão, né? A não violência. E a violência também é uma estética das nossas manifestações, tanto agressões não provocadas quanto a resposta de legítima defesa delas. É delicado falar sobre isso, é um desconforto, eu ainda estou desconfortável até em pensar por que a nossa não tem o mesmo sorriso e o mesmo tom pacífico. Não é uma crítica, eu não estou criticando as nossas manifestações, mas... Brasileira? Oh, obrigado! Eu acabei de receber um elogio aqui de alguém que estava ouvindo e entendendo em português, gente. Falou agora, amigo, tá tudo certo. Então, o filme traz confortos por ficar só na manifestação e por praticamente não filmar repressão, que é uma verdade mundial. No globo, no mundo inteiro ocorre repressão. Então, não filmar essa estética, não explicar por que eles estão na rua, são muito poucas as frases que explicam, talvez seja uma questão em termos de didática. Mas o filme funciona mesmo assim. E é um desconforto que a gente ainda vai digerir, tanto em termos mundiais, do que está ocorrendo no mundo, quanto em termos de linguagem que vai ficar registrada por esse filme, que não existe sozinho no mundo, então ele vai ter que ser analisado com outros filmes. Como filme sozinho, eu sinto falta de algumas questões. E por último, eu vou falar de Vento Seco. Gente, o que é Vento Seco? Vento Seco podia estar na competição principal. Ele é um filme goiano muito bem resolvido esteticamente, de uma vanguarda na linguagem muito conceitual. Eu sempre digo aos meus alunos a diferença entre referência e cópia, né? Eu sempre digo que quando os cineastas usam de referências e tiram elas do lugar comum, colocam elas num lugar inusitado em que você nunca as esperaria, para mim isso é referência. Quando se coloca no mesmo lugar que vários cineastas já colocaram antes, sem propor absolutamente nenhuma nova leitura, para mim isso é cópia. E o Daniel Nolasco, ele vai juntar muitas referências em lugares completamente não explorados. Ele vai botar, por exemplo, o Clube Silêncio de Mulholland Drive, Cidade dos Sonhos, do David Lynch, em um lugar erótico, homoerótico, nunca visto antes, apesar de existia uma pegada lésbica no Cidade dos Sonhos, claro. Ele vai ultra-erotizar ainda mais, porque o Clube Silêncio não é erótico. Ele tem a questão LGBTQ, mas ele não é erótico. E o Nolasco vai botar o Clube Silêncio dentro do erotismo. Ele vai fazer várias viagens do imaginário e do subconsciente para falar sobre o que está sendo proibido e censurado no Brasil. Ele vai trazer várias cenas que estão acontecendo no Brasil, que o presidente está enunciando e de maneira inversa, né, inversamente proporcional, ele está dando fama a essas cenas, como, por exemplo, o Golden Shower, né, ele sempre fala sobre queima-rosca. O presidente de um vocabulário muito pobre, né? E também de um imaginário muito pobre, que acha que só por falar... aliás, ele fala tanto, dentro do imaginário dele, diz ele que se isso for falado na escola, as crianças podem, de repente, pegar como se fosse doença, né? Mas, desculpa, eu não sei se... Dentro do imaginário dele, eu estou seguindo a lógica dele. Eu não sei como é que ele não pegou. Se ele acha que é doença e fala tanto, se ele acha que é uma epidemia, ele já não foi contagiado, não, porque ele não para de falar sobre isso. Então, assim, só estou dizendo isso, claro, de maneira meramente dentro da coerência, da lógica dele, incoerente. Mas, voltando à nossa linguagem estética do cinema, o filme vai pegar várias coisas que foram censuradas e evocá-las. Vai evocar no subconsciente, em que esse personagem pode ver, mas não pode tocar. Isso vai criar uma tensão, gente. O filme parece um suspense, um filme de horror psicológico, mesmo que não seja necessariamente um terror. Lógico que não. Mas até porque a gente está vendo um desejo que é livre dentro do sonho, pesadelo dele. Mas se ele não pode pegar, é um pesadelo.
E ele não pode pegar porque ele está sendo restrito, castrado pelas convenções sociais que dizem que isso não pode acontecer. Gente, os jogos de câmera, de luzes, os enquadramentos, as cenas, o quadro, o extracampo, é tudo tão rico nas imagens, é bastante vanguardista, é ousado, é transgressor, mas é o que está sendo enunciado. Como o que está sendo enunciado é o que a gente precisa estar dialogando? Com certeza. É o que a gente quer? Cabem a vocês. É o que a gente quer debater? Porque não vamos aceitar mais repressão? É isso aí. Então, eu acho que é um filme que merecia estar na competição principal. Me lembra muito discutir a sexualidade, a sensualidade, o erotismo, que nós vimos, por exemplo, em Touch Me Not, que ganhou ano retrasado. Eu previ que esse filme, inclusive, ia ganhar na mostra principal, mas infelizmente não está na principal, está na Panorama, e eu acho que já é um favorito para o prêmio TED, que nós andamos ganhando nos últimos anos com uma larga vantagem de vários filmes. Ganhamos com Tinta Bruta, ganhamos com Bicha Travesti, temos a tendência a ganhar o filme que foi coproduzido pelo Brasil, né? Gente, esqueci o nome agora. Daqui a pouco eu me lembro. O filme paraguaio das mulheres, do casal lésbico na terceira idade. Daqui a pouco eu boto aqui nos comentários, vocês vão me lembrar e eu também vou lembrar. Sempre dá um branco na hora porque a gente está falando de 1000 outras coisas e não estava preparado para falar sobre isso. Mas o Brasil está ganhando direto prêmios TED. Eu já acho que o Vento Seco é forte candidato a isso, se não, quiçá até a algum prêmio de melhor filme na Mostra Panorama. Vamos ver o que vai acontecer e amanhã, de manhã, eu vou fazer uma live para vocês no Friedrichstadt Palace, que é o Palácio Friedrichstadt, que é lindo. Eu tô pronunciando errado, mas também coisa linda esse cinema. E eu vou falar um balanço sobre os filmes da Mostra Fórum, que é mais experimental, é mais alternativo o perfil dela, e eu acho que os brasileiros estão dando de 1000 nele. Mas vou até dizer algo mais, mesmo os que eu gostei muito na Fórum, eu vou dizer que os filmes brasileiros que não estão aqui em Berlim, estão aí, no Brasil. A gente está muito à frente na linguagem experimental, gente, sério. Não é pouca coisa, não. Eu sinto muito orgulho da gente. Filmes que eu vi, estéticas que eu gostei muito, que me falaram muita coisa, aqui eu gostei muito, mas eu já vi no Brasil. Eu não posso comparar, porque esses filmes nossos daí não estão aqui na competição. Eu vou falar quais amanhã, vou referenciar vários deles. Preparem-se para ser referenciados, vocês todos, vocês todas, homens e mulheres. Mas, sinceramente, estamos dando de 1000 na experimentação, estamos muito à frente do tempo. Escutem amanhã, que vai ser por volta da manhã, eu acho que umas 9, 10 horas daí. Eu vou falar lá no Friedrichstadt e de noite a gente volta com a live dos novos filmes da competição principal. Obrigado, gente.